Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar na vida secreta do lactato. Sabe aquela substância que todo mundo acha que é só a causa da queimação muscular? Então, na verdade, ela tem um papel super poderoso e, olha, bem surpreendente nos benefícios do exercício. Para começar, vamos pensar numa coisa. E se aquela sensação de queimação, sabe, durante um treino bem puxado, não fosse um sinal de que o corpo está cansando, mas sim o barulho de um upgrade acontecendo em nível molecular? Pois é exatamente isso que a ciência mais recente está mostrando. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos desmascarar o lactato e descobrir sua identidade secreta. Depois, entender o que é a tal da lactilação de proteínas. Vamos ver como o exercício funciona como um interruptor para tudo isso, explorar os benefícios incríveis para o cérebro e para o corpo e, no final, dar uma espiada no que pode ser o futuro da medicina do exercício. Beleza, vamos ao fundo nisso então. Por quase 100 anos, o lactato foi visto como o grande vilão da história do nosso metabolismo. A história que todo mundo contava, lá desde os anos 1920, com o tal do efeito Warburg, era bem simples, né? Quando os músculos trabalham pesado, eles produzem lactato, que seria um subproduto inútil que só causa dor e cansaço. Era visto como lixo metabólico mesmo, um beco sem saída. Só que, olha só, essa história teve uma reviravolta daquelas. O ponto de virada foi em 2019, com uma descoberta que mudou tudo. Pesquisadores viram que o lactato não era lixo, mas sim uma molécula de sinalização superativa, capaz de modificar proteínas. De repente, o vilão virou herói. Então, que processo é esse que descobriram? Pensa assim, é como se fosse uma nota adesiva molecular, um post-it que o corpo usa para dar novas instruções para as células. Falando de um jeito um pouco mais técnico, a lactilação é quando uma molécula de lactato gruda numa parte específica de uma proteína. Essa pequena adição, essa nota adesiva, pode mudar completamente o que a proteína faz, como ela se comporta e as mensagens que ela manda para o resto do corpo. E olha, essa imagem aqui resume o processo todo de um jeito genial. À esquerda a gente vê os diferentes tipos de exercício gerando lactato. Esse lactato, então, vai impulsionar a lactilação, que por sua vez pode regular genes ou ajustar a atividade das células. E o resultado final está ali do outro lado. Benefícios para o cérebro, para o sistema cardiovascular, para a saúde metabólica. É um efeito em cascata. Vamos detalhar cada uma dessas partes agora. E essa lactilação funciona de duas formas principais. Quando ela atinge as histonas, que são as proteínas que empacotam o nosso DNA, ela age como um interruptor mestre, sabe? Ligando e desligando genes para adaptações de longo prazo. Agora, quando ela atinge outras proteínas, tipo enzimas, ela age mais como um dimmer, ajustando a atividade do metabolismo da célula ali em tempo real. E esse processo pode acontecer de duas maneiras. De um lado, a gente tem um caminho super controlado com enzimas específicas que funcionam como escritoras, adicionando a marca de lactato, e apagadoras, removendo-a. É um controle bem fino. Do outro lado, a gente vê uma via mais, digamos, espontânea, onde a coisa acontece mais direto, impulsionada pela própria química do metabolismo. E as duas vias são importantes para a gente ter os benefícios do exercício. Então, como é que a gente liga esse sistema de upgrade tão poderoso? A resposta principal é com o exercício. É o exercício que funciona como grande interruptor que inunda o nosso sistema com lactato. Mas atenção, nem todo exercício é igual nesse quesito. O treino intervalado de alta intensidade, o famoso HIIT, causa um pico enorme de lactato. Já o exercício aeróbico, mais moderado, cria um nível mais estável, mais constante. E o treino de musculação, o de resistência, também pode produzir bastante lactato, mas os resultados podem variar um pouco. Os detalhes aqui são muito interessantes. O HIIT dispara uma onda gigante de lactilação que vai se desenvolvendo e atinge o pico só 24 horas depois. O aeróbico já manda um sinal mais constante. E o mais curioso é o treino de resistência. Um estudo viu que mesmo com lactato alto, a lactilação não aumentou. A suspeita é que talvez tivesse uma espécie de competição por espaço ali nas proteínas, com outras modificações moleculares. Certo, mas e daí? Qual é a recompensa disso tudo? Vamos para a parte mais importante. O que essa nota adesiva molecular realmente faz pela gente? E essa imagem mostra o resultado de um jeito muito claro. A lactilação que vem do exercício não é um efeito localizado, sabe? Como a gente pode ver, o lactato está ali no centro. E dele saem efeitos específicos para o coração, músculo, cérebro, fígado. É uma atualização geral, melhorando a função em vários órgãos vitais ao mesmo tempo. No cérebro, a lactilação é, super poderosa. Ela ajuda a acalmar a inflamação, fortalece as conexões entre os neurônios,
protege as células cerebrais e melhora diretamente a nossa capacidade de aprender e de lembrar das coisas. E para o coração e para o metabolismo, os benefícios são igualmente impressionantes. A lactilação pode retardar o endurecimento das artérias, pode sinalizar para as células de gordura pararem de armazenar mais gordura e pode até ajudar a estabilizar a estrutura do músculo cardíaco em casos de insuficiência cardíaca. E claro, nos próprios músculos, a lactila-cel melhora a performance, acelera o reparo ativando as células tronco musculares e ainda aciona um processo de limpeza celular chamado autofagia para remover o que foi danificado e otimizar a recuperação pós-treino. E todo esse conhecimento não só muda o jeito que a gente olha para o exercício, ele abre as portas para um futuro completamente novo de medicina de precisão. A grande sacada é a seguinte: a gente pode começar a prescrever exercícios não só para queimar calorias, mas para acionar respostas moleculares específicas. Quer um pico de lactilação para ter benefícios metabólicos? RIA-IT. Precisa de um sinal mais constante para a saúde do cérebro? Exercício aeróbico moderado. Tudo pode ser ajustado com base nos limites de lactato de cada pessoa. E aí, claro, surge aquela ideia quase de ficção científica, do exercício numa pílula. Os cientistas já estão pesquisando medicamentos que podem ativar esses mesmos caminhos da lactilação, o que poderia oferecer alguns dos benefícios do exercício para pessoas que não podem se exercitar. E tem uma citação da fonte que resume isso perfeitamente. Basicamente, a gente está saindo de uma abordagem de caixa preta, onde a gente sabe que exercício funciona, mas não sabe exatamente por quê, para uma medicina de precisão, onde podemos ajustar o treino para ter um resultado molecular específico. E tudo isso nos deixa com uma última questão para a gente pensar, né? À medida que a gente desvenda mais e mais segredos do lactato, será que estamos nos aproximando de um futuro onde poderíamos replicar os benefícios mais profundos de um treino perfeito, tudo mirando nesse único e poderoso interruptor molecular? Bom, o tempo vai dizer. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.